Você tem dúvida sobre usar o can e o could modal verbs? Então fique aí, esse vídeo é para você. Hi, my name is Rejane. Minha filha Priscila e eu temos este canal no YouTube para ajudar com o inglês de vocês. Hi guys, voltei! Hoje o pessoal trouxe uma aula para vocês super completa sobre modal verbs. Só que eu dividi, hoje eu vou falar sobre can e could, porque o assunto é bem complexo, o vídeo vai ficar um pouquinho longo. Então, outros vídeos eu trarei outros modals. Vamos começar então. Regra geral para modal verb, isso aí qualquer um deles, tá? Não apenas para o can e para o could, assunto desse vídeo aqui. Primeira regra, não coloque S na terceira pessoa. Eu sei que você fala he, she, it likes, por exemplo, mas com modal verb isso não funciona. Modal verb entra para qualquer pronome pessoal. I can, you can, he, she, it can, we can, you can e they can. Isso acontece com o could também. Could desde o I até o they, sem problemas. Muito bem. Outra coisa, nós sabemos que modal verb, qualquer um deles, entra na sentença para ajudar um verbo principal. Nós temos sempre dois verbos na sentença, então nós temos um modal e um outro verbo. Normalmente, quando nós temos dois verbos numa sentença, lá no início você aprende a colocar um to no meio dos dois. I want to buy a new car. Want to buy. Mas com o modal verb, isso não funciona também. Não coloque to entre modal e verbo principal. Fale apenas I can dance. I can dance. Não coloque to. Outra coisa. Não use auxiliar com ele. Do you can dance? Pegue o modal verb, no caso aqui o can, coloque antes do seu sujeito. Can you dance? Para negar, não fale I don't, can't dance ou I don't can dance. Fale apenas I can't dance. Pegue o not, junte com o can ou o seu modal, né? Que você está usando na sentença e negue. No caso do can, pode ficar cannot também, numa palavra só. I cannot dance. Poderia também, mas contraído é mais natural. I can't dance. Ok? Então, olha, pessoal, essas regrinhas são super importantes. Vamos falar de pronúncia. Can. Levante a língua no céu da boca. Para diferenciar aí o M do N em inglês. Can. Tá vendo? Could. Não fale would, could e não solte o D no final. Fale could. Can, could. Tá vendo? Pronúncia bonita. Outra coisa. Na sentença afirmativa, não estresse o can. Olha o meu. I can dance. Tá vendo? Can. Na negativa, estresse o can't. I can't dance. Tá vendo? É assim que a gente faz. Na afirmativa, a gente fala o can bem rápido, fica uma espécie de can. E na negativa, a gente estressa e fala can dance. I can't dance. Ok? I can dance. Muito bem. Agora vamos para o uso e significado. Bom, primeiro o uso. Primeiro ponto, podemos usar o can para falar de permissão. Peça permissão com can num contexto informal, onde você tem mais intimidade com as pessoas, e peça permissão com could num contexto mais formal, onde você não tem intimidade com a pessoa. Então, se você chega na minha sala de aula, né? Sou sua teacher já há vários anos. Você chega na sala e fala, teacher, can I come in? E eu falo, yes, sure, yes, of course. Agora, primeiro dia de aula, você não me conhece, chega atrasado na minha aula, bate na porta e fala, could I come in? Será que eu poderia entrar? Yes, you can. Tá vendo que eu dei permissão com yes you can? Eu não dei permissão com yes you could, porque não pode, tá? Sempre para dar permissão. E você for usar um modal, use o
can. Muito embora a pessoa pediu permissão com could, não tem problema, ok? Bom, então tá, pedir permissão, can informal, could formal. Você dá permissão com yes, of course, sure, no problem, yes you can, não é? E se você não der permissão, por exemplo, Rejane, can I use your cell phone? Yes, sure. Ou, sorry, my cell phone is dead. Ah, desculpa, meu celular está sem bateria. Então, caso você não, vai dar permissão, seja educado, ok? Então tá. Agora, pessoal, nós vamos falar sobre permissão ainda, mas lá no passado. Coisa que nós tínhamos permissão para fazer, coisa que nós podíamos fazer de uma forma geral. Não estou falando aqui de uma situação específica, uma única situação no passado, mas estou falando de uma situação geral, tá? De forma geral. Preste atenção. Use o could. A parte aqui. O could pode fazer papel sim de passado do can. Nós sabemos que modal verbs são tenseless, eles não têm tempo verbal, mas neste caso o could faz papel de passado do can, ok? Então vamos lá. Vamos falar aí então coisas que nós, eu, qualquer um, podia fazer lá no passado, tinha permissão para fazer. Então um exemplo aqui. When I was a child, I could watch TV whenever I wanted to. Quando eu era criança, eu podia assistir TV quando eu quisesse. Ou, um outro exemplo. When I was a teenager, I could stay up late on weekends. Quando eu era adolescente, eu podia ficar acordada até tarde nos finais de semana. Tá vendo? Então, usei o could. Mas caso você queira falar sobre essa permissão no passado de forma negativa, coisas que nós, você, qualquer um não podia fazer lá no passado, não use couldn't, não pode. Use to be allowed to, que é não ser permitido ou não ter a permissão de fazer, tá? Então, cuidado aí, tá? As pessoas costumam, às vezes, trocar e usar o couldn't neste contexto. Não pode. Situação geral, de uma forma geral, para falar lá do passado, coisas que nós não tínhamos permissão to be allowed to. Olha o exemplo. When I was a kid, I wasn't allowed to watch TV whenever I wanted to. Quando eu era criança, eu não podia ou eu não tinha permissão de assistir TV quando eu quisesse. Então, normalmente os alunos confundem aí porque a gente fala eu não podia. Poder can, aí o could é o passado, então I couldn't, mas não pode, tá? Aí nesse caso é to be allowed to. Não se esqueçam, ok? Agora vamos falar da situação ainda no passado, pedindo permissão, mas de uma situação específica, tá? De uma situação única que aconteceu. Você falando que você pôde ou que você teve permissão para fazer alguma coisa em uma situação específica, tá? Preste atenção aqui. Quem é que você usa? To be allowed to também. Aqui você não usa o could. Você usa o could lá na situação geral. Aqui é a situação específica. Preste atenção aqui. The boy was allowed to watch TV last night because he behaved well. O menino pôde assistir televisão noite passada porque ele se comportou bem. Tá vendo? Situação específica, last night. Ok? He was allowed to. Ele teve permissão, ele pôde. Viu? E, Rejane, se for na negativa, quem que eu vou usar? O wasn't allowed? Não.
na situação específica, falando de permissão de forma negativa, você vai usar o couldn't. O couldn't. Eu sei que você vai falar, mas poxa vida, mas é assim mesmo, tá? Você vai se acostumar com tudo isso. Olha o exemplo aqui, presta atenção. Sally couldn't go out with her friends last night because her parents were mad at her. A Sally não pôde sair ontem à noite com os amigos porque os pais dela estavam bravos com ela. Ela não teve permissão. Tá vendo? Então, pessoal, eu sei, você vai falar, mas tudo é pôde, não pôde, mas em inglês você tem o contexto específico. Preste atenção, ok? Bom, vamos lá para o próximo uso do can e do could. Você também usa can e could para fazer solicitações ou request em English, tá? Então você usa também can para a situação informal, could para a situação mais formal. Preste atenção aqui. Can you help me with these bags? Eu estou fazendo uma solicitação. Você pode me ajudar com essas malas? Ou, se eu não te conheço, né? Você é um estranho para mim. Could you help me with these bags, please? Você poderia me ajudar com essas malas, por favor? Tá vendo? Eu usei o could para dar um grau um grau maior aí, né, de educação e formalidade, tá? Can, aquela situação mais íntima. Could, mais formal, para fazer solicitação. Você também pode, pessoal, fazer solicitação com would you mind, tá? Would you mind helping me with these bags? Pode. Ou will you, tá? Help me with these bags, tá? Will you. Você pode também, mas hoje o foco aqui é can e could. Então não vou entrar nos detalhes do would you mind, do will you, tá? Não vou entrar nesses detalhes aqui hoje, ok? Porque o foco é can e could. Então pode sim fazer solicitação can e could, tá? E como é que você responde a essas solicitações, tá? Então vamos ver, preste atenção no exemplo. Falaria para você: Can you keep an eye on the baby, please? I need to take a bath. Né? Você pode ficar de olho no bebê para mim, né? Eu preciso tomar banho. E você diria para mim: Sure, no problem. Ou eu falaria para você: Can you watch the kids for an hour? I need to go to the supermarket, por exemplo. E você poderia responder para mim: Sure, no problem. Ou você poderia falar: Could you babysit for me tonight? I have a meeting. Um exemplo, né? Babysit é ser babá, né? Você pode cuidar das crianças para mim, né? Fazer o papel de babá aqui hoje à noite para mim, porque eu tenho uma reunião, por exemplo, né? E você, muito educadamente, né, vai ter que recusar, porque você não pode. Então você pode falar: Sorry, I can't. I have to study tonight. Então você foi educada também, tá vendo? Sorry, I can't. I have to study tonight. Eu tenho que estudar hoje à noite, tá? Então você faz solicitação com can, você faz solicitação com could, tá? E a réplica, né, do outro, aceitando ou não, né? Sure, no problem, it's okay, né? Ou sorry, I can't. E aí você justifica, porque você não pode também, tá? Sempre, eles sempre fazem assim, ok? Outro uso do can e do could, para oferecer, tá? Oferecer ajuda para alguém, por exemplo, pode com can e com could, tá? Então, por exemplo, você vai na minha casa e eu falo para você: Can I get you something to drink? Né? Eu posso pegar alguma coisa para você beber? Né? Tô oferecendo. Can I get you something to drink? Tá vendo? Também posso falar com uma pessoa na rua, né? Que está uma senhora, por exemplo, né? Com um monte de mala na mão. Né? Eu posso falar para ela: Can I help you with these bags? Né? Eu posso ajudar a senhora com essas malas? Né? Então, estou oferecendo ajuda, tá? Ou
nesse caso, né, dessa senhora na rua, poderia falar Could I help you with these bags? Né? Poderia ajudar a senhora com essas malas, né? Posso falar também para uma conhecida minha. I could babysit tonight for you, no problem. Tá? Eu poderia, né, cuidar das crianças para você hoje à noite, sem problemas, né? Então, vejam, eu ofereço ajuda com can, ofereço ajuda com could, ok? Como é que a pessoa aceita, né? Como é que ela dá a réplica? Can I get you something to drink? Yes, thank you. I would like a soda. Sim, obrigada, eu gostaria de uma soda, né? Gostaria de um refrigerante, ok? I could babysit for you tonight, if you like. No, thank you, it's alright. Não, obrigada, tudo bem, sem problemas. Tá vendo? Então as pessoas são sempre educadas, não é? Quando elas dão a réplica, preste bastante atenção nisso, ok? É importante ser, né, bem educado. Às vezes, um mal entendido que acontece entre estrangeiro, tá, e nativo, falante da língua, é por causa disso, porque às vezes a gente não percebe que eles usam essa forma mais educada, né, de recusar, sabe, de aceitar, recusar e tal. Eles são mais, assim, detalhistas, né, falam mais, sabe, né, educadamente e tal. Então, às vezes isso pode ser um misunderstanding. E agora, pessoal, vamos falar sobre can e could para falar de habilidade. O que é isso? Falar sobre coisas que vocês aprenderam a fazer. Coisas que vocês sabem ou talvez não saibam fazer, tá? Coisas que vocês conseguem ou não conseguem fazer. Por exemplo, I can cook, I can drive, I can ride a bike, I can't swim, I can't speak Spanish, I can't speak Japanese, I can't ride a horse. Tá? Então, coisas que eu sei, coisas que eu não sei fazer, super simples, né? Para falar de habilidade, assim, de uma forma geral, no presente, é super fácil. Use o can ou can't, né? Para falar. Agora, quando a gente, né, vai falar sobre habilidade no passado, coisas que a gente sabia, conseguia fazer lá no passado, aí você tem que considerar duas situações, situação geral e situação específica, e eu vou entrar em detalhes aqui para vocês das duas, tá? Primeiro vamos falar de situação geral no passado, coisas que você, que eu, que qualquer um podia, né, conseguia fazer, tá? Sentenças afirmativas. Então você pode falar I could read when I was 6 years old, né? Eu sabia ler quando eu tinha 6 anos. She could swim when she was 3 years old. Ela sabia nadar quando ela tinha 3 anos, tá? Então veja, usamos o could para falar de habilidade de uma forma geral no passado. Agora, e quando você não sabia fazer alguma coisa lá atrás, lá no passado? O que você usa, Rejane? O couldn't? Yes, exatamente. Você pode usar muito bem o couldn't. Por exemplo, I couldn't ride a bike when I was 7. Verdade, eu não sabia mesmo. Então, eu não sabia andar de bike quando eu tinha 7 anos. Tá? I couldn't read when I was 4. Eu não sabia ler quando eu tinha 4 anos. Tá? Então, use o could para afirmativa. Use o couldn't para negativa, habilidade de uma forma geral no passado. Agora, falando sobre habilidade, né, novamente, no passado, mas agora situação específica. Jane, como é que eu expresso, né, essa ideia, tá, do passado na situação específica? Preste atenção aí. Pessoal, para a situação específica, use o to be able to. Was able to, were able to, de acordo com o seu sujeito, tá?
Então, estamos falando aí de uma situação lá no passado, mas essa situação é uma situação específica, tá? E eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá certo? Então, preste atenção. How many eggs were you able to eat for breakfast this morning? Well, I was able to eat 3 eggs this morning. Why? Então, quantos ovos você conseguiu comer no café da manhã, essa manhã? Eu consegui comer 3. Por quê? Tá vendo? Situação específica, this morning. Quantos ovos você conseguiu comer, tá? Então, você foi capaz de comer. Então, to be able to, para a situação do passado específica, situação única. Use to be able to, ok? Agora, falando sobre a mesma situação específica lá no passado, mas de forma negativa. O que eu posso usar, Rejane? Você pode usar os dois. Você pode usar to be able to na negativa, que seria wasn't able to, weren't able to, de acordo com o sujeito, né? Ou o couldn't. Tanto faz qualquer um dos dois. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês com cada um deles. Preste atenção. She wasn't able to attend the conference due to her daughter's illness. Ela não conseguiu participar da conferência ou ela não pôde participar da conferência por causa da doença da filha dela. Tá vendo? Ou I couldn't watch the match because I was working. Eu não consegui assistir a partida do jogo porque eu estava trabalhando, tá vendo? Então, usei, né? Aí o be able to, usei o couldn't e tudo bem. Ambos, né? Qualquer um deles, você vai ser entendido perfeitamente, tá? Então, pessoal, eu sei que é um pouco complicado, mas vocês se acostumam. E agora, pessoal, passando para can e could para possibilidade. Muito bem. O que é isso? Possibilidade, né? Coisas que são possíveis de acontecer, tá? Falando de possibilidade, nós vamos ter que dividir aí em duas também. Possibilidade geral, possibilidade específica. Jane, como assim? Possibilidade geral é aquela que é verdadeira para muitas pessoas, muitas vezes, em muitos lugares. Possibilidade específica é aquela situação específica, verdadeira para uma pessoa, um lugar, uma única vez. Eu vou entrar em detalhes das duas para vocês, não se preocupem. Vamos começar com a possibilidade geral. E essa você expressa com can. Só com can, tá? Então, você vai usar o can para falar de uma possibilidade geral para o presente ou para o futuro. Preste atenção nos exemplos. Traffic can be very bad at rush hour. O trânsito pode ser bem ruim na hora do rush. Em português, nós falamos na hora do pico, né? Muito bem. Outro exemplo, smoking can cause cancer. Fumar pode causar câncer, sim, né? Para muitas pessoas, não é verdade? Da mesma forma, o trânsito pode sim ser ruim na hora do rush para muitas pessoas, em muitos lugares, em muitas ocasiões, não é? Então vejam a possibilidade geral aí. Agora, vamos para a possibilidade específica, que é aquela verdadeira para uma pessoa, um lugar, né, uma única vez. E nós vamos expressar esta possibilidade com could. Então, can para a possibilidade geral, could para a possibilidade específica. E também nós falamos de possibilidade específica no presente, no futuro, tá? E eu vou dar aqui os exemplos. Prestem atenção. We could go on vacation in July. Nós podemos, né, sair de férias em julho. Julho é future, tá vendo?
We could go on vacation in July. Né? Future, tá vendo? Possibilidade específica. Mais um. It could rain tonight. Pode chover hoje à noite. Future também. Mais um. They could be brothers. They look so alike. Essa é no presente, né? Eles podem ser irmãos. Eles se parecem tanto. Ah, essa é do presente, tá vendo? One more. Where are my keys? I don't know. They could be in the car. Onde estão as minhas chaves? Eu não sei, elas podem estar no carro. Tá vendo? Também no presente. Tá vendo? Possibilidade específica. Mas, pessoal, né, a gente pode expressar possibilidade específica com could, como eu dei os exemplos aqui, mas também com may e might. Só que eu não vou entrar no detalhe aqui de may e might, porque o foco hoje é can e could. Claro que eu vou fazer outros vídeos aí com outros modals e daí eu vou estar falando sobre eles também, tá bom? Mas hoje aqui agora, can e could. Eu só mencionei, né, pra já deixar vocês aí, né, de sobreaviso, tá bom? Os vídeos virão, ok? Bom, pessoal, ainda falando lá da possibilidade, tá? Devo lembrar vocês que possibilidade geral, expressado lá com can, não pode entrar na forma negativa, não tem como, porque can't expressa outra coisa que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Mas na possibilidade específica, aí pode, tá? Pode expressar na forma negativa. Olha o exemplo. They may not ou they might not be ready. Ou she may not ou she might not be able to help you. Vejam que eu expressei com may e might not. Eu não expressei com couldn't, porque excepcionalmente nessa situação não pode expressar com couldn't, tá? Então, possibilidade específica é possível sim falar na negativa, mas só com may e might. E eu dei os exemplos aqui só para mostrar para vocês, ok? Muito bem. Vamos passar para o próximo. Could. Apenas o could para suggestions, para fazer sugestão, tá? Use só o could. Olhe o exemplo. I have nothing to wear to the party. Well, you could wear your black dress and your red shoes. Não tenho nada para usar na festa. Bom, você podia usar o seu vestido preto e sapato vermelho. Tá vendo? Sugestão. Faça com could. Agora, pessoal, lembra lá que eu falei que na possibilidade geral não podia falar na forma negativa porque o can't expressa outra coisa? Exatamente. O can't, ele expressa impossibilidade. Uma coisa não pode ser verdade, não tem como ela ser verdade. É impossível. Preste atenção no exemplo. Bom, nós sabemos que o Paul está viajando, ele está em Paris. E aí, né, alguém bate na porta, tá? E você pensa, that can't be Paul. He's in Paris. Who could that be? Não pode ser o Paul, ele está em Paris. Quem poderia ser? Tá? Então, ó, não pode. It can't be Paul. Não pode ser o Paul. Ele está em Paris, como é que ele vai estar em dois lugares ao mesmo tempo? Então, eu falei com can't, ok? Outro exemplo para você. Então, estamos lá na casa da minha mãe, tem um sanduíche de presunto em cima da mesa. E a minha irmã, ela é vegetarian. My sister, she is vegetarian. Ela é vegetariana, né? Então, sabemos que ela não come presunto. Então, minha mãe pergunta, whose sandwich is this? E eu falo, it can't be Cristina's, because she is a vegetarian. Não pode ser da Cristina, porque ela é vegetariana.
tá? Então lembre-se, can't expressa impossibilidade, uma coisa não tem como ser verdadeira, ok? Muito bem, pessoal, eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas o assunto é complexo. Esses dois modal verbs, can e could, eles têm vários usos e significados e eu quis ser bem detalhista aqui para vocês. Eu tentei explicar da melhor forma, espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado vocês. Lá no blog, como eu já falei, tem exercício, tem a explicação toda por escrito, tá? E tem quiz também, então vão lá, deem uma olhadinha, é super importante para vocês. Quanto mais vocês praticam, melhor vocês ficam, ok? Então, espero vocês no próximo vídeo. Se inscrevam no canal. Bye, bye!